Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo firmeza, sob controle? Bom mesmo? Sextou, né? Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Sextou todo mundo em casa, assistindo Netflix. Nada de rolês clandestinos, viu, minha filha? Todo mundo quietinho em casa para essa quarentena acabar logo e a gente poder voltar à aula presencial em agosto. É o que todos nós desejamos. Galerinha, o Célio mudou o horário de hoje, né? A gente entraria aí na quarta aula, não, na terceira, né? E agora estamos entrando na segunda, só mudou a ordem aí. E vamos continuar falando de Getúlio Vargas. Comentamos sobre a primeira fase do seu governo na última aula, vocês devem se lembrar, né? Sobre o governo provisório. Hoje vamos falar sobre a segunda fase, governo constitucional. Essa é a terceira? Eu estou todo confuso aqui. Espera aí. Essa é a terceira mesmo, está certo. É porque a primeira é 8 horas, a segunda 8h55, a terceira agora, né? Não, beleza. Então, seria a quarta, a gente está entrando na terceira. Resumindo, antecipamos um horário aí. Bom, galera, deixa eu projetar aqui os slides. Lembrando que vocês já têm esse material, tá? Os slides de Era Vargas. Vamos começar agora a segunda fase do governo, que é o governo constitucional. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Pronto. Compartilhar a tela. Temos 33 alunos aqui. Cadê os outros 30? Para completar os 2 segundos anos. Estão dormindo? Estão assistindo Netflix? Desistiram de estudar? Cadê o resto? Você sabe? Ninguém me responde aí. Sabe não, sabe? Pois é. Será que desistiram? Amanda, eu perguntei cadê o restante dos alunos, porque juntando os 2 segundos anos, arredondando aí, tinha que dar 60 alunos, em 33 aqui. Não, eu sei, nunca deu os 2 segundos, mas eu queria saber o que o resto do povo está fazendo. Porque são sempre os mesmos, né, que assistem as aulas aqui. Ó, chegaram mais 2 pessoas, vai completar 35 agora. Ah, acho que é o povo que não tá nem aí. Entendi. Pois é, mas o ano letivo tá correndo, né? Depois correr atrás do prejuízo vai ficar mais difícil. Mas enfim, vamos lá, né? Já falei do governo provisório, paramos aqui nesse slide, segundo a minha memória. Confere com vocês? É isso mesmo? Conversa comigo? Conversa comigo, tô sozinho na sala, bom dia, fala bom dia, acorda, solta esse café, solta esse pão com manteiga aí. Oi, né? Ah, tá, beleza. Que bom, vocês estão conversando comigo. Eu lembro que a última coisa que eu fiz foi editar as primeiras leis trabalhistas criadas, né? Falei ali carga horária de 8 horas diárias de trabalho, lembrando que antes chegava até quase 16. Descanso semanal remunerado, o trabalhador vai poder descansar no domingo sem ser descontado do seu salário. Férias remuneradas, 30 dias, né? Um mês por ano. Licença maternidade, que começou com apenas 2 meses, o que é muito pouco. Aposentadoria e a indenização por demissão sem justa causa. Aí eu lembrei para vocês que o salário mínimo ele vai ser acrescentado depois, já em 1940, já na terceira fase da Vargas, do Estado Novo.
O salário mínimo vai ser criado por Getúlio e vai ser acrescentado depois. 13º salário não foi criado por Vargas, vai ser criado por João Goulart em 1962. E o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também não foi criado por Getúlio, vai ser criado por Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar. Tá certo? Agora, antes de eu passar para o próximo slide, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Como é que você acha que Getúlio apresentou essas leis trabalhistas para o povo? Vou dar 3 opções para vocês. Letra A, ele apresentou como uma obrigação sua enquanto governante. A obrigação dele, criar leis que beneficiassem os trabalhadores. Letra B, ele disse que as leis trabalhistas eram fruto das próprias lutas dos trabalhadores. Fruto, era uma conquista dos trabalhadores, fruto da luta deles. Ou letra C, Vargas apresentou essas leis como um presente pessoal seu para o povo. E aí? A, B ou C? Por que todas as vezes vocês acertam, hein? Será que é porque toda vez eu coloco letra C como acerta? Lembrando que na prova não é sempre a letra C não, viu? É isso mesmo, gente. Letra C. Vargas apresentou essas leis trabalhistas como um presente pessoal seu para o povo. Isso. C de certo, C de Cristo. Muito bem. C de confia no Pai. Isso, Vitor, porque vocês são inteligentes, é verdade. Vargas apresentou essas leis trabalhistas, repito, como um presente pessoal seu para o povo. E, ao fazer isso, ele vai construir uma relação de manipulação com o povo. Essa relação de manipulação tem nome. Começa com P de pato. Como é que é o nome dessa relação de manipulação que Vargas vai construir com o povo, com os trabalhadores? Muito bem, Gustavo Salles. Isso mesmo. Antes de eu digitar aqui, você já tinha respondido, populismo. No populismo, o governante, ele é um líder carismático, e Vargas era muito carismático. E esse líder carismático, ele aparenta governar para a massa, para o povo, para os trabalhadores. Só que, ao mesmo tempo, esse líder, ele defende interesses das elites. Aí eu criei uma frasezinha para resumir essa ideia do populismo. É como se Vargas parecesse ser um pai para os pobres, mas ao mesmo tempo ele era uma mãe para os ricos. Entendeu? Isso é o populismo. Pai dos pobres, mãe dos ricos. E geralmente a mãe é aquela que passa mais a mãozinha na cabeça, né? O pai bate de cinta, a mãe bate de chinela havaiana, que dói menos. Galerinha, com essa Constituição pronta, em 1934, teremos eleições para presidente da República. Prova para mim que você estava acordado na última aula, por favor. Essas eleições, dessa data aqui, 1934, serão diretas ou serão eleições indiretas? Isso, muito bem. Indiretas. E em uma eleição indireta, quem escolhe o presidente da República? É quem? É o povo? Vocês aprenderam, como eu fico feliz com isso. É o Congresso Nacional, muito bem. E o Congresso, naquela época, era formado, na sua maioria, por apoiadores de Getúlio Vargas. Então, adivinha, vou te dar só uma chance. Quem é que o Congresso vai eleger como presidente? O próprio Getúlio. O próprio Getúlio vai ser eleito e vai continuar no poder. Só que agora de maneira constitucional. Começava, então, a segunda fase do seu governo. Está aqui o nome, chamado governo constitucional. Professor, de quanto tempo que era o mandato naquela época? 4 anos. Uai, professor, olhando as datas aqui, não deu 4 anos não. 34 até 37, tinha que ser até 38. Porque nós veremos que Vargas vai dar outro golpe. Agora a gente vai falar disso. Então, a segunda fase do governo de Getúlio é chamada de governo constitucional. Por que esse nome? Claro, porque agora tinha uma Constituição em vigor.
E Vargas foi eleito pelo Congresso, eleito de maneira indireta. O Cadu falou aqui que ele apanhava, não era de cinto, era de vara de jabuticaba. Meu Deus do céu, sua mãe é nervosa, hein? Mais uma vez eu encontrei com a sua mãe na recepção, o Cadu. Eu fiquei com medo dela. Realmente, ela é muito brava. Coitada da minha filha, né? Arrumou uma sogra brava. Bom, galerinha, zoeiras à parte, começamos agora a segunda fase da Era Vargas, o seu governo constitucional. Primeira característica desse período. O Brasil vai viver uma polarização político-ideológica. Professor, não entendi o que é isso. Como assim? Polarização. A formação de dois grupos opostos. Dois grupos antagônicos do ponto de vista político e ideológico. Isso é uma polarização. Repito, a formação de dois grupos opostos. Dois grupos antagônicos. Um de extrema esquerda e um outro de extrema direita. Detalhe, isso não estava acontecendo só no Brasil nessa época. Era um fenômeno mundial. Lembrando que estamos na década aqui, começo da década de 30, estamos no período entre guerras, ou seja, entre as duas guerras mundiais. E esse processo que eu acabei de descrever estava rolando lá na Europa. A formação de grupos de extrema esquerda e de grupos de extrema direita. E isso influenciou o Brasil. Aqui no nosso país vai ser formado um grupo chamado de ANL, significado da sigla Aliança Nacional Libertadora. Repito o nome. Aliança Nacional Libertadora. Eles eram conhecidos como aliancistas, que era um grupo de extrema esquerda, formado principalmente por comunistas. Isso mesmo. A Aliança Nacional Libertadora era um grupo de extrema esquerda, formado principalmente por comunistas. Olha quem é que vai ser o principal líder desse grupo. Ele vai voltar ao Brasil. Vocês lembram desse cara? Luiz Carlos Prestes, ex-membro do movimento tenentista. Ele tinha fugido do Brasil depois do fracasso da coluna Prestes. Ele fugiu daqui em 1927. Ficou 8 anos fora. Inclusive, agora eu vou descrever como é que ele vai voltar ao Brasil. Ele vai voltar em 1935 para ser o principal líder do grupo de esquerda dos comunistas da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. Agora vamos falar um pouquinho das propostas desse grupo. Vou falar as 4 principais propostas deles. Primeiro, eles pregavam realizar reforma agrária no Brasil. Uma proposta tida como muito radical para a época. Para muitos é radical até hoje. Eles queriam pegar os latifúndios improdutivos da elite e distribuir para camponeses pobres. Segundo, não pagar a dívida externa. Isso mesmo. Pregavam o não pagamento da dívida externa. Ué, professor, como assim dar o calote? É porque eles diziam que o Brasil, na verdade, já tinha pago essa dívida. O que nós ainda estávamos pagando eram juros sobre juros sobre juros, juros abusivos. Então, eles pegavam que o Brasil tinha que suspender o pagamento da dívida externa. Também radical isso. Terceira proposta, nacionalizar as empresas estrangeiras. Professor, como assim? Nacionalizar as empresas estrangeiras? As empresas estrangeiras sediadas no Brasil deveriam ser tomadas pelo Estado. Tomadas, confiscadas. Quarto e último, formação de um governo popular. Um governo popular de fato. Essas eram as propostas dos aliancistas, da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. O grupo de extrema esquerda, formado basicamente por comunistas, comandados por Luiz Carlos Prestes. Fazer reforma agrária no Brasil, não pagar mais dívida externa, nacionalizar as empresas estrangeiras e formar um governo popular. No outro polo oposto,
vai ser formado um grupo de extrema direita, o grupo dos integralistas. A e B, Ação Integralista Brasileira. Repito, Ação Integralista Brasileira. Um grupo de extrema direita, formado pelos fascistas brasileiros. É isso que você está escutando. O Brasil já teve um partido político fascista. Ele se chamava AIB, Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente os integralistas, comandado por Plínio Salgado. Deixa eu só responder aqui. Cadu, eu vou narrar essa história agora. O Vitor, meu xará, perguntou a questão das siglas. Eu vou escrever, para não ficar dúvida. ANL, Aliança Nacional Libertadora. Para você que está anotando aí, Vitão. Esse era o grupo de esquerda, tá? Os comunistas, lá do Luiz Carlos Prestes. Aliança Nacional Libertadora. O outro grupo, que era o grupo dos fascistas, o grupo da extrema-direita, do Plínio Salgado, era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Beleza? Tá aí, caso vocês queiram anotar. Agora vamos prosseguir. O que os integralistas pregavam? Primeiro, era um grupo fascista, um grupo de extrema-direita. Eles eram altamente nacionalistas, militaristas, anticomunistas. Se eles eram anticomunistas, não precisa nem falar que eles odiavam a ANL, o grupo de Luiz Carlos Prestes, né? Anticomunistas. E queriam formar no nosso país um Estado totalitário. Vocês sabem o que é um Estado totalitário? Olha o nome, totalitário. É um Estado que tem um poder total sobre a sociedade. Um Estado que tem um poder total sobre os indivíduos. Daí o termo, totalitarismo. Gente, em um Estado totalitário não existe nenhum tipo de liberdade. Nenhum tipo. Não tem liberdade política, você não pode escolher os governantes. Não tem liberdade econômica, o Estado controla totalmente a economia. Não tem liberdade de expressão, você não pode contestar o Estado. Não tem liberdade individual, você é vigiado o tempo todo. Isso é um Estado totalitário. É o que tinha sido construído na Itália por Benito Mussolini. E mais tarde na Alemanha por Adolf Hitler. Lembrando que o nazismo é uma forma de fascismo, específico da Alemanha. E os integralistas, eles se inspiravam no fascismo europeu. Na verdade, eles eram puxa-saco mesmo. Copiaram o fascismo europeu. Quer que eu te prove isso? Olha para a imagem aqui, por favor. Todo mundo, essa imagem que está no slide. Lá na Itália de Benito Mussolini, que foi onde surgiu o fascismo, pós Primeira Guerra Mundial, os fascistas eram conhecidos como camisas negras. Camisas negras, devido ao uniforme que eles usavam. Aqui no Brasil, os integralistas vão usar camisas verdes, verdes escuras, e o uniforme era quase idêntico ao dos fascistas italianos. Então lá eles eram camisas negras, aqui eram camisas verdes, por conta da principal cor da nossa bandeira. Eles tinham um símbolo, tá aqui, ó, a letra sigma do alfabeto grego, significa soma, união também. Tá? Essa letra, gente, ela faz assim uma lembrança bem tímida da suástica nazista, lembra um pouquinho, né? E eles tinham uma saudação. Sabe qual era a saudação deles? Os fascistas brasileiros, os integralistas, faziam posição de sentido, erguiam o braço direito e gritavam Anauê. Anauê é uma saudação tupi-guarani. Mas esse braço direito estendido lembra o Heil Hitler, típico dos nazistas na Alemanha. E uma coisa que eu acho que vocês vão considerar um pouco familiar. Anauê era a saudação, tá, dos fascistas. Ó. Anauê, com o braço direito estendido. Mas eles tinham um lema. Sabe qual era
o lema dos fascistas brasileiros era esse aqui que está no chat. Deus, pátria e família. Repito, o lema dos fascistas brasileiros era Deus, pátria, família. Se você não acreditar, pode procurar na internet, tá? Tem até cartazes do integralismo com esse lema. Deus, pátria, família. Galerinha, então repetindo, integralistas, Ação Integralista Brasileira, um grupo de extrema direita, eram os fascistas do nosso país, comandados por Plínio Salgado, os camisas verdes, cujo símbolo era a letra sigma do alfabeto grego, a saudação Anauê e o lema Deus, Pátria, Família. Era um grupo extremamente nacionalista, um nacionalismo assim exacerbado, militarista, anticomunista e que pregava a formação de um Estado totalitário, de uma ditadura extrema no nosso país. Agora vamos ver quem acerta essa pergunta aqui. Getúlio Vargas, ele estava na presidência. Ele vai se aliar a qual dos dois grupos? A ANL ou a AIB? Esquerda ou direita? Bora, me responde aí, sem medo de errar. Cadê a participação? Espera. O pessoal está falando AIB. Resposta correta. Nenhum dos dois. Getúlio não vai se aliar a nenhum dos dois partidos. Vargas era um político independente. É como se o partido dele fosse ele mesmo. Se é que você me entende. Agora eu vou mudar a pergunta. Mudando a pergunta. Getúlio vai simpatizar mais com qual dos dois partidos? A ANL ou a AIB? Isso. A AIB. Ele vai simpatizar com os integralistas, principalmente na parte do nacionalismo. E Vargas vai perseguir, repito, perseguir quem? O grupo de Luiz Carlos Prestes, o grupo da esquerda, a ANL, os aliancistas. Agora, eu vou te contar uma história que é muito massa, inclusive que vai inspirar um filme. Eu gostaria de muita atenção de vocês agora, tá? Todo mundo bem concentrado. Solta esse lanche seu aí, esse café da manhã, e concentra. Que a história é interessante. Galerinha, lembra do Luiz Carlos Prestes? Pois é. Ainda na República Velha, no período anterior, ele fez parte lá do movimento tenentista, organizou a Coluna Prestes, a maior marcha guerrilheira da história, tentou derrubar as oligarquias, não conseguiu e fugiu do Brasil para não ser morto. Isso lá no ano de 1927. Ele vai ficar 8 anos fora do Brasil. Vai passar por vários países. Ele fugiu para Bolívia, depois passou por Argentina, Uruguai. Mas depois de um tempo, ele foi bater do outro lado do mundo. Sabe onde? União Soviética. Isso mesmo. Luiz Carlos Prestes vai lá para a União Soviética, vai se tornar um comunista, vai receber um treinamento dos soviéticos, vai se tornar um comunista de carteirinha. E aí ele vai receber uma missão: voltar ao Brasil para tentar derrubar o governo de Getúlio Vargas, que era um governo de direita. Só que nesse seu retorno, ele vai ser escoltado por uma mulher. O nome dela está aqui, ó. Olga Benário. Professor, peraí, você falou errado aí. Uma mulher escoltando um homem? Como assim? Gente, o comunismo ele prega a igualdade. Igualdade social e também igualdade de gênero. Não tem essa que o homem é superior à mulher. Olga Benário, essa mulher era fera. Vou contar um pouquinho a história dela para vocês. Olga era alemã. E isso, ela nasceu na Alemanha, em uma família judia. Uma família de judeus. E ainda na adolescência, Olga começou a militar pelo Partido Comunista Alemão. Só que no começo da década de 30, para ser preciso em 1933, um certo bigodinho de cabelo lambido chegou ao poder na Alemanha. Estou falando de quem? Conversa comigo.
Hitler. Muito bem. Exatamente. Adolf Hitler. Partido nazista. Gente, os nazistas gostam de judeus? E de comunistas? Não, né? Olga era as duas coisas. Ela era judia e comunista ao mesmo tempo. E aí, para não morrer na Alemanha, ela foge do seu país. E vai para onde, adivinha? Para a União Soviética. Lá ela recebe um treinamento militar e político, se torna uma guerrilheira comunista e uma guerrilheira de ótima qualidade. Olga atirava muito melhor que Luiz Carlos Prestes. Ela era, inclusive, mais alta do que ele, mais forte. E aí ela recebeu essa missão do Partido Comunista da União Soviética. Olga Benário, você vai escoltar, vai proteger Luiz Carlos Prestes no seu retorno ao Brasil. Certo? E aí ela vai realizar a missão. Como a Europa naquela época estava repleta de fascistas e nazistas que odiavam comunistas, eles vão viajar disfarçados. Eles não vão com uma camiseta assim, sou comunista, e daí? Não, né? Eles vão se disfarçar, vão viajar como se fosse um rico casal em noite de núpcias. E o disfarce deu certo. Deu tão certo que eles acabaram se apaixonando durante a viagem. É verdade. Olga e Luiz Carlos Prestes viraram um casal de verdade. E Olga cumpriu muito bem a sua missão. Trouxe Luiz Carlos Prestes em segurança e em sigilo ao Brasil. Chegando aqui, Olga podia voltar para a União Soviética, ela tinha cumprido, né, a sua missão, mas não, ela decidiu ficar e ela passou a integrar o grupo da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. E ela vai participar de um levante, de uma revolta, que vai tentar derrubar Getúlio Vargas. Está aqui o nome. Vai acontecer no ano de 1935, a chamada Intentona Comunista. Já coloquei aqui a explicação. Foi uma tentativa, frustrada, claro, de tirar Vargas do poder, organizada pela ANL, Aliança Nacional Libertadora. Essa Intentona Comunista, claro, né, vai ser comandada por Luiz Carlos Prestes e com a participação de vários outros comunistas, inclusive a Olga Benário. Professor, por que fracassou a Intentona Comunista? Por que esse movimento não conseguiu derrubar Getúlio Vargas? Vamos pensar? Primeiro fator. Gente, para você derrubar um governo, você precisa do apoio dos militares. Luiz Carlos Prestes era um ex-capitão do Exército Brasileiro. E aí ele achou que a maioria dos militares iam ficar do lado dele. Só que ele achou errado. Alguns grupos de soldados pequenos apoiaram a Guerrilha Comunista. A maior parte das forças armadas continuaram fiéis a Getúlio Vargas. Até porque quando Vargas chegou ao poder, lá em 1930, uma das primeiras coisas que ele fez, sabe qual foi? Aumentar os salários dos militares. E ainda promoveu várias promoções no Exército. Ele comprou o apoio dos militares, Vargas. Gente, com alguns grupos de soldados pequenos, você consegue derrubar um governo? Não, né? Segundo motivo, o movimento foi mal organizado. Ele aconteceu em apenas 3 cidades. Rio de Janeiro, Natal e Recife. Só. Você não consegue derrubar um governo com um movimento que acontece em 3 cidades só. Terceiro e mais importante. Gente, para você derrubar um governo, você precisa de apoio popular. O povo, a massa, os trabalhadores, vão apoiar a Intentona Comunista? Vão apoiar a derrubada de Getúlio? Não, né? Sem apoio popular, o movimento vai ser fraco. Professor, por que o povo não apoiou os comunistas? É só você lembrar. Um ano antes, em 1934, Vargas tinha acabado de criar as leis trabalhistas e oferecido elas como um presente seu para o povo brasileiro. Galerinha, eu costumo dizer que Getúlio estava tendo um caso de amor com o povo brasileiro. Então, a Intentona Comunista será um fracasso. Repito, porque teve apoio de pouquíssimos militares, alguns grupos de soldados, centenas de soldados só. Segundo, o movimento foi mal organizado, só aconteceu em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife, e ainda foi em dias diferentes, o que facilitou a repressão do governo. Terceiro e último,
Esse movimento não teve apoio popular. Então o movimento foi um fracasso. Vargas controlou ele facilmente e mandou prender os líderes, inclusive Luiz Carlos Prestes e a sua mulher, Olga Benário. Prestes vai ficar 10 anos na cadeia, de 35 até o final da Era Vargas, em 45, em uma cela solitária. Hein? E a Olga? A Olga não era brasileira. E ela não era casada oficialmente com Luiz Carlos Prestes. Eles tinham ali uma relação, uma união, mas não tinha um casamento oficial. O que Vargas vai fazer? Nas palavras do chefe de polícia do Rio de Janeiro na época, Filinto Miller, Vargas vai mandar um presentinho para Hitler. É isso mesmo que você está ouvindo. Vargas vai deportar Olga para o seu país de origem, ou seja, para a Alemanha. Para quem não lembra, Olga era judia e comunista. Duas coisas que os nazistas odiavam. E para deixar a história ainda mais dramática, Olga estava grávida. Grávida de Luiz Carlos Prestes. E Vargas sabia disso, a barriga de Olga estava grande. Mesmo assim, Vargas enviou Olga para a Alemanha nazista. Chegando lá, ela vai para onde? Para uma colônia de férias? Não, né? Ela vai para uma prisão. Ela vai para uma prisão. Ela vai dar à luz, essa prisão, a uma menina linda de olhos claros, chamada Anita. Professor, homenagem à cantora? Não, homenagem a Anita Garibaldi, uma das líderes da Revolução Farroupilha. Ela vai dar à luz a uma menina linda, de olhos claros. Professor, o que vai acontecer com elas? Por um milagre de Deus e também da sua sogra, a mãe de Luiz Carlos Prestes, se chamava Dona Leocádia, que fez uma campanha internacional para conseguir tirar essa criança da prisão na Alemanha, a pequena Anita vai ser resgatada pela avó. Dona Leocádia, mãe de Prestes, sogra de Olga, vai conseguir lá na Alemanha tirar essa menina da prisão e vai levá-la lá para o México. A menina vai crescer sã e salva, ainda bem. Mas Olga não vai ter a mesma sorte. Ela vai ser transferida de uma prisão para um campo de concentração. Vai trabalhar em regime escravo durante alguns anos e no final da Segunda Guerra Mundial ela vai ser executada em uma câmara de gás, assim como outros 6 milhões de judeus do chamado Holocausto. Luiz Carlos Prestes só ficou sabendo da morte de Olga quando ele saiu da prisão, em 1945. E Prestes só conheceu a sua filha já com 10 anos de idade, quando ele, obviamente, saiu da cadeia. História triste, né? Tudo isso que eu narrei para vocês foi narrado pela filha do casal, a Anita Prestes. Ela é viva até hoje. Ela é uma professora aposentada lá do Rio de Janeiro, professora universitária aposentada no Rio de Janeiro. Ela contou a história dos seus pais em um livro que virou filme. O nome do filme é Olga. E eu aconselho vocês a assistirem. O filme ele é simplesmente espetacular. O filme Olga, na minha opinião, foi o melhor filme que o cinema nacional já produziu em todos os tempos. Beleza? Tá num filme mesmo. Sim, Cadu, ele vai criar o PSD só no final da Era Vargas, só em 45. Galera, vamos anotando aí. Militares, muitas cidades, a popular, acho que estamos quase tudo isso para fazer acontecer. Agora manda aí para a Alemanha. Ai, Ananda. Verdade. Bom, galerinha, nossa aula vai acabar aqui. Me lembra, por favor. Ficou faltando explicar só esse tópico aqui, ó. Em 1937, Vargas vai dar outro golpe. Em quem? Nele mesmo. E vai iniciar uma ditadura. Aqui em 1937. E ele vai usar como pretexto um falso plano, uma fake news, chamado Plano Cohen. Explico isso para vocês na próxima aula.
Tarefa de casa para esse final de semana. Tarefa. Assistir ao filme Olga. Assistir. Dito errado. Isso é o hino da União Soviética, ou Pedro? Ai, ai. Assistir ao filme Olga. Beleza? Galerinha, obrigado pela presença. Obrigado pela participação. Bom final de semana para vocês. Juízo, viu? Um beijo, um abraço, bom final de semana. Tchau. Fala tchau. Fala tchau pro tio Vitor. Tchau, tchau, gente. Até mais.